Meus amores, bom dia. Vamos de mais uma aula. Estão estudando aí para a provinha de português, de matemática, enfim, todas as matérias. Estudem e uma boa prova, uma boa sorte, tá? Então vamos aqui. No livrinho de vocês, da página 184, vejam, pega o livro de vocês, na página 184, letras mudas. Então, antes, leiam o texto, certo? Que é o conto de Fadas de Cinderela. Leia o texto e tem umas palavras com letras mudas que estão aí destacadas. Então, vocês vão observar essas letras mudas, certo? O que vocês precisam aprender com essa escrita? Com as letras mudas, ao usar as letras mudas, saber como usar a pronúncia e a separação. Vejam que a palavra Magda, vejam, não só é uma palavra como nome de pessoa, né? Magda. Veja que o G de gato, ele está mudo, Magda. E o som? Quando você pronuncia outras letras, Magda. Ao escrever, como seria a escrita de Magda quando estivesse lendo? Seria com G-I. G-U-I. Magda, não é isso? Então, o som, a escrita é com G mudo, né? Mas o som, qual é o som? Quando você pronuncia, o que soa mais forte? Não é esse? Quando você pronuncia essas letrinhas, não é isso? O e o I. Mas a escrita é totalmente diferente. Se você fosse escrever da forma que você pronuncia, que você lê uma determinada palavra ou nome, você estará escrevendo errado, você estará fazendo errado, não é isso? Então, Magda, quando vocês ouvirem essa palavra, esse nome, escrevam o nome Magda. Vocês já sabem que o gay é mudo. E a separação? Vocês sabem a separação desses nomes dessas palavras com a letra muda? Será que Magda, o G fica só? Será que não ficaria estranho? Como será a separação de Magda? Veja. É desta forma, não é isso? Magda. A separação é desta forma. Temos o G aí mudo, não é isso? Então, a separação correta é desta forma. Vamos para a outra palavra. Admirar. O que temos aí mudo no admirar? Temos o D, não é isso? E quando você pronuncia, ele tem um som de outra letra, de uma vogal. Vocês sentem ou ouvem o som de outra letra, de outra vogal. Admirar. Ouve, não é isso? Na escrita, se vocês fossem escrever da forma que lê, como seria? Seria desta maneira, não é? Está correto? Não, não está correto. A palavra está incorreta, está errada. A palavra correta é essa com D mudo. Admirar. E qual a forma de separar essa palavra admirar? Vamos lá. Admirar, não é isso? E aí, está correto, meus amores? A palavrinha admirar, a forma que separa, não é isso? Então, aqui temos outras palavras como absurdo, magnífico, absoluto. O B, ele está mudo.
Nessa palavra absoluto, o B é mudo. Absoluto. O B é mudo. E a separação? Vejam a separação. Absoluto, absoluto. Certo? Então tem aqui na página do livro de vocês. Entendam que as letras mudas é para que vocês entendam na hora de pronunciar, que vocês observem a forma de escrita, a forma de separação, certo? Admirar se escreve com D, mudo. O I o I é pronunciado, porém não é escrito. Então, admirar, Magda, certo? O G é forte. Veja que o G é mais forte, então só entra o G, Magda, certo? Então, aqui é para trabalhar o som, a escrita e a separação. Então, na página 184 a 185. E na 186 e 187 temos um texto que vocês vão ler, vão trabalhar ele, certo? Para que no dia da nossa conferência a gente consiga responder essa atividade. Então, vocês leiam e tentem. Então, vocês só leiam esse texto da página 186 e 187. E no dia da nossa conferência, que será na quinta, caso mude, eu aviso, tá? O dia, para que a gente consiga responder a atividade desse texto, certo? E do nosso assunto agora, letras mudas, página 184 e 185, ok? Então, cheiro, uma boa aula e uma boa prova para vocês. Meus amores, bom dia. Vamos de mais uma aula, não é isso? Hoje temos aula de quê? De português. E hoje aí, na página do livro de vocês, 191, vamos falar, entender um pouco sobre parágrafo, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo para que vocês entendam melhor e que a gente possa trabalhar assim juntos, né? Então, aqui, português, que é a matéria, né? A data, 21/9, e o que vamos falar hoje, que é parágrafo. Pois bem, parágrafo é uma divisão de um texto escrito indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm relação entre si, certo? Então, o que ele quer dizer com isso? Que o texto, ele é feito de parágrafos e para que ele se organize tem que ter parágrafo. E o que é parágrafo? Parágrafo é o que, quando iniciamos um texto, damos um espaçozinho, veja o espaço que damos e iniciamos com letra maiúscula. Então, aqui temos um texto. Os alunos daquela escola fizeram uma bela apresentação. Veja que quando iniciamos o texto, iniciamos com parágrafo e veja aqui. Olha o espaço para iniciar o texto, o parágrafo, certo? Quando chegamos aqui no final, não terminamos, não é isso? Então, continuamos aqui. Então, quando continuamos na outra linha, já não é parágrafo, certo? Ela vai para o cantinho da linha. Então, quando chega aqui, pronto, aqui terminou o parágrafo, terminou uma história, né? Os alunos daquela escola fizeram uma bela apresentação. Ou seja, não terminou um parágrafo, terminou, foi ponto final. Então, aqui voltamos, iniciamos aqui. Veja que é outro parágrafo e um abaixo do outro. Podem observar, tá? Pedro perguntou à professora: gostou da apresentação? Aí vocês vão me perguntar: tia, por que entrou esse travessão?
O travessão entrou porque é início de... É um diálogo aí, é início de conversa. Estão conversando, estão dialogando. Então, entra o parágrafo ou entra o travessão. Veja bem, Pedro perguntou à professora. Travessão. Porque ele está fazendo a pergunta. Pedro está fazendo a pergunta. Gostou da apresentação? Então, a professora vai responder. A professora respondeu. Aí, como a professora vai responder, o travessão entra porque é diálogo. Sim, a apresentação foi belíssima, mas veja que teve o quê? Parágrafos, não é isso? Então, quantos parágrafos temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão e me perguntam, tia, e com travessão conta? Conta sim, não deixa de ser parágrafo, certo? Vejam bem, Pedro perguntou à professora, um parágrafo. Gostou da apresentação? Outro parágrafo. A professora respondeu, mais outro parágrafo. Sim, a apresentação foi belíssima. Outro parágrafo e terminou o texto, não é isso? Então, o parágrafo é para definir a história, para que a história saia, para que você entenda a história ao ler o texto, certo? Então tem que existir um parágrafo. Já pensou se em um texto não houvesse parágrafo? Como seria? Se ele começasse daqui, chegasse e sem ponto final, sem parágrafo, sem nada. Vocês entenderiam esse texto? Não iriam entender. Por mais que lessem, voltassem a ler tudo novamente, não iriam entender esse texto. Então, o parágrafo ele serve exatamente para isso. Serve para que separem, para a divisão de linhas, certo? E que vocês entendam como aqui os alunos daquela escola fizeram uma bela apresentação, né? Houve um parágrafo e um ponto. E aqui vocês já entenderam ao ler, não é isso? Então, vejo que houve a divisão de linhas, não é isso? Porque aqui é um parágrafo, aqui é a continuação do parágrafo, mas vem logo no cantinho da linha, no cantinho do caderno. Então, entenda, meus amores, que a cada parágrafo existe uma explicação, ou um diálogo, ou uma pergunta, certo? Então, a cada parágrafo há uma definição, há um entendimento, certo? Então, como aqui, que a tia já leu, aqui é, olha, veja, 1, 2, 3, 4, 5. Em um pequeno texto, temos aí 5 parágrafos, dos quais entendemos cada parágrafo desse, certo? E são mudanças de linhas, são trocas de linhas, certo? Parágrafo é a divisão de um texto escrito, ou seja, ele não está dividido, ele está dividido entre linhas, certo? Indicada pela mudança de linha, veja, ou seja, não mudou a linha, parágrafo, e aqui já vê a continuação do parágrafo, então não mudou a linha, certo? Cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm a relação entre si. Não é verdade? Ele não está mantendo a relação, mesmo que as linhas tenham mudado, né? Porque o parágrafo ficou aqui e a continuação veio para cá, não é isso? Então, mesmo que eles tenham mudanças de linhas, mas a continuação você entende o que está escrito em cada parágrafo desse, certo? Deu para entender? Espero que sim, tá? Uma boa aula. Vou deixar mais uma explicaçãozinha, um videozinho, para que vocês entendam melhor. Então, leiam aí o assunto da página 191. Tem um pequeno texto, onde esse texto existe 3 parágrafos, não é isso? Em cada parágrafo desse, você vai entender o que o parágrafo está passando para você. Quando você ler, você vai entender o que ele está querendo lhe passar. Então, meus amores, fiquem com Deus e uma boa aula, tá? Vai ter aí mais
um esboçozinho para que vocês entendam melhor, tá? Um cheiro e fiquem com Deus. E não esqueçam, meus amores, uma dica muito importante. Para iniciar um parágrafo, você deixa aí mais ou menos 2 dedinhos do seu caderno. Você vai lá no seu caderno e marca, antes de iniciar o seu parágrafo, 2 dedinhos e inicia o seu parágrafo, certo? Sempre iniciar com letra maiúscula e deixa esse espaçozinho de 2 dedinhos ou um dedinho, certo? Para iniciar o seu parágrafo. Uma dica importante, tá bom? O parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, que são representados pelos travessões, tá? Que mais um pouquinho à frente nós vamos aprender ainda mais sobre ele. Facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto. Então, aqui eu tenho outro texto. Gostaria de lançar um desafio em que vocês contassem quantos parágrafos nós temos nesse texto. Lembrando que toda abertura de uma conversa, ou seja, de um diálogo, e as falas dos personagens, que são representadas pelos travessões, também são contadas como um parágrafo. Contem e mandem a resposta em áudio lá em nosso grupo, ok? Um beijo!